Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Eduardo Seishi Sugahara, engenheiro agrônomo, paulista, ele é oriundo de família japonesa de classe média e com origens sempre no agro. Seu pai foi produtor rural e foi empresário do agro. Ele tinha uma revenda. E sua mãe, professora do hoje conhecido ensino fundamental. Família do agro e de agrônomos com muitas coincidências. O seu pai, ele e seus dois irmãos homens se formaram em engenharia agronômica na mesma escola, na Exalc USP, nos anos de 1954, 1982, 1985 e 1986. Ele, graduado em 85, e seus dois irmãos moraram na mesma república, a Pocoloco, que foi fundada em 1964. A sua grande experiência profissional na área comercial e como gestor de pessoas foi conquistada em grandes empresas, como Grupo Maeda, Granol, Dupont do Brasil, Naturale Agromercantil, Sementes J. Bastos e, atualmente, na Semente Talismã, como diretor de negócios em semente, e também gestor comercial da Semente de Girassol na Eliagro. Vamos conhecer um pouco mais da história e trajetória deste profissional do agronegócio, gestor de pessoas e apaixonado pelo que faz e continua fazendo. Podcast Academia do Agro. Olá, meu grande amigo Edvar. Bem-vindo ao podcast Academia do Agro. Eu acho que ninguém conhece você por Edvar. A turma que estará ouvindo aqui, a grande maioria, são exalquianos. Então, bem-vindo, bicho Aipo. Tudo bom com você? Bom dia, Valdir. Tudo bem, sim. É uma satisfação e um privilégio estar falando com você aqui. A maioria dos exalquianos vão me conhecer como Aipo, da turma de 85, da F85. E realmente um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Que bom, cara. Muito obrigado, Edvar, por sua participação aqui. A gente tem muitas coisas para conversar e eu tenho muitas curiosidades de te perguntar. E como já é de tradição e costume aqui do podcast, eu sempre começo com uma pergunta: onde você começou, qual a sua história? Mas assim, tem um sentido grande, porque na verdade todo o nosso início ali tem numa família, né? Então, eu gostaria de ouvir de você onde tudo começou. Conta um pouco da sua família, conta um pouco das suas referências, conta um pouco dos valores adquiridos e que formatou o profissional que você é hoje. Bom, bacana, Valdir. Vamos lá. Tudo começou numa cidade do interior do estado de São Paulo, com cerca de 20 mil habitantes, hoje 30, algumas delas inclusive até reduzindo, né? Mas a gente viveu, né, toda a infância numa cidade pequena chamada Oswaldo Cruz, no interior de São Paulo. Eu sou o segundo filho de uma família de quatro irmãos, né? O meu pai é japonês vindo do Japão, ele imigrou para cá, para o Brasil, com 4 anos de idade, e minha mãe é brasileira, porém também de origem japonesa. Eu sou o segundo filho, como eu falei, de 4 irmãos, sendo nós 3 meninos e uma menina que é a caçula. E foi lá nessa cidade que começou toda a nossa família. Aí pode-se imaginar, né, que por sermos oriundos de famílias orientais, né, de origem oriental, imigrantes japoneses, a gente teve aí, de alguma forma, né, a influência bastante grande aí desse modo, né, de vida aí japonês. Porém, o meu pai, vindo do Japão, ele é o 8º filho de uma família de 9. E o meu avô, quando veio para o Brasil, eles vieram para trabalhar na agricultura, trabalhar aí na área do café, na área do algodão, né? E por conta disso, eles deram muito duro e tinham poucos recursos quando vieram para o Brasil, né? Mas lá atrás, quando eles tiveram posses e um dos drives da família japonesa, de modo geral, é a educação como uma prioridade dentro das famílias. Os filhos que tinham condições ainda de aproveitar e de estudar eram o 7º e o 8º, né? E o 8º era o meu pai.
E acabou que, né, com um esforço muito grande de família, ambos conseguiram ser enviados para estudar, né? E a opção que tinha era estudava ou trabalhava. Então os caras aprenderam um outro ofício, que era estudar, que talvez naquele momento fosse talvez um pouco mais fácil do que o trabalho pesado da roça. E assim foi, eles fizeram então, né, iniciaram os estudos, né, primário, antigamente o primário, o ginásio, né, no interior mesmo de São Paulo, e também tiveram oportunidade para ir estudar fora e acabaram indo para São Paulo, num colégio particular que naquela época nem se existia, mas foi uma indicação de um ex-delegado, né, que tinha vindo fazer carreira no interior, que era oriundo de São Paulo, e que acabou os levando lá para um colégio super famoso hoje, que é o Colégio Visconde de Porto Seguro, em São Paulo, de formação alemã, e esses dois foram lá para estudar. Caipira da roça do interior, foram estudar em São Paulo, nesse colégio particular super, mas era o que o cara conhecia, o cara que tinha indicado. A gente, com todas as dificuldades que a família do meu pai tinha, mesmo assim conseguiram fazê-los estudar. E por conta disso já começa um pouco da mudança da nossa história, porque da minha história em específico, né? Porque nesse período o pai foi estudar fora e acabou, né, finalizando, né, o antigo colégio, e entrou na faculdade como agronomia, exatamente na Exalc, onde ele acabou se graduando em 1954. Na realidade, a graduação dele deveria acontecer em 53, mas em função de uma greve que houve, ele acabou se graduando em 54. E isso mudou completamente a nossa vida, né, e a nossa própria formação. Porque, como eu disse para você, nós tínhamos assim, muita base, né, da formação japonesa. Então, aquela história do estudo como prioridade, de disciplina, de trabalho duro, né, tudo isso realmente a gente herdou, né, dessa cultura japonesa. Mas, por outro lado, a gente também foi muito abrasileirado, porque o pai, ele sofreu demais com a cultura, com a língua portuguesa, né? Então, matemática, física, tirava de letra. Agora, a parte de línguas aí, principalmente o português, ele sofreu demais. E aí, então, por conta disso, e a gente sempre não quer que os nossos filhos sofram aquilo que a gente sofreu, ele acabou, então, proibindo, ou, na verdade, limitando a nossa conversa aí, que a gente falasse japonês. Então, hoje, por exemplo, um dos gargalos que a gente não fala japonês. Apesar de falar inglês e espanhol, japonês a gente não fala muito bem. Por quê? Porque na época meu pai não quis que falássemos japonês em casa, e para que a gente não sofresse os mesmos impactos que ele sofreu na época da escola. E isso então já fez uma grande diferença, porque a gente acabou então sendo exposto muito mais do que a maioria das famílias de segunda geração à língua portuguesa e assim por diante, né? E também o fato que meu pai se graduando, né, se graduou em engenharia agronômica. Aqui tem um parênteses que eu faço, porque foi um fato relevante, importante para a gente, que o meu pai, embora tenha sido falecido em 1982, ele foi homenageado durante as festividades do centenário da imigração japonesa no Brasil, que aconteceu em 2008, ele foi homenageado como estando entre os 100 e 6 que as pessoas que são japonesas vindos do Japão, né, ou a primeira geração, né, aqui no Brasil, que se graduaram aqui no Brasil. Então isso já foi uma coisa bem legal e bem bacana. Por que eu estou falando essa história do meu pai, né, em relação à minha história? Porque isso fez toda a diferença, né? Aí o pai acabou se graduando em Piracicaba e acabou então indo por um caminho que aquilo que a maioria das pessoas às vezes nem sonhavam, que era trabalhar no mercado em empresas multinacionais naquela época, né? E daí ele trabalhou por um período na Pfizer, que na época ainda tinha a divisão agrícola dela, e depois também futuramente acabou trabalhando para a própria DuPont. Seguiu carreira e assim por diante. Isso fez completamente a diferença da gente, né? Porque nós somos criados já num ambiente completamente diferente
daquele ambiente tradicional das famílias japonesas. Isso, então, que eu falo que a gente deu uma brasileirada, né, nas nossas bases, né? E essa brasileirada fez com que a gente fosse japonês e italiano, sabe? Japonês falante, japonês que um pouco mais extrovertidos aí. E isso deu pra gente aí algumas coisas que hoje, né, a gente traz até vivas hoje na nossa memória. E inclusive fez parte, né, quando eu estava me decidindo, né, também por seguir carreira, né, o que iria fazer da minha vida, que conto depois aí mais para frente. Os meus irmãos, né, então o mais velho e o mais novo também são agrônomos, então essa é uma outra curiosidade da família, né, então somos uma família de 4 agrônomos da família, todos estudaram na mesma escola, eu e os meus 2 irmãos, o mais velho e o mais novo, somos inclusive oriundos da mesma república, uma república tradicional lá de Piracicaba, cujo nome chama Poco Louco, mas cuja a pecha, né, que foi pegada era a República da Japonesada, porque durante 50 anos, hoje ela ainda existe, ela está completando 57 anos de fundação, né, foi fundada em 1964, na mesma data do meu aniversário, do meu nascimento. E essa república, ela teve como característica que mais de 50 anos aí, ela teve moradores com descendências japonesas, né? No começo foi por questões até de muita hábitos comuns e assim por diante, inclusive a questão de hábitos alimentares, né? E que foi ficando e virou uma tradição e durante quase 50 anos aí ficou como sendo essa República da Japonesada. E agora, obviamente, mais recentemente, né, isso, né, não existe mais. Hoje ela existe, né, pessoas, né, mix aí de todo mundo, o que também, né, demonstra essa evolução e é bacana a gente contemplar aí. Mas voltando um pouquinho para a minha história, eu faço então esse colégio também, sigo o colégio em São Paulo. Estudei toda a minha formação inicial de ensino fundamental antigo, primário e ginásio no interior de São Paulo. Depois também fui para São Paulo, para colégio particular. Não estudei no colégio do meu pai, o meu irmão mais velho sim, estudou no colégio que, né, meu pai havia estudado. Eu não consegui passar lá, né, então acabei indo para um outro colégio em São Paulo, um pouco menos rígido, né, e acabei que o meu irmão mais novo depois já foi para esse colégio onde a gente onde a gente acabou fazendo nosso estudo aí do ensino médio, hoje ensino médio. E acabamos todos, né, então indo para Piracicaba e estudando em Piracicaba. Bom, essa foi, né, um pouco da nossa história aí. Bacana, hein, cara? Então, pai, irmãos, todos exalquianos, bom resgate essa história aí. Beleza, cara. Podcast Academia do Agro. Mas vamos lá. E hoje agronegócio, né? Estamos hoje, nossa vida é baseada nisso. Na sua opinião, qual ou quais são as grandes ameaças para o nosso agronegócio aqui no país? Valdir, assim como eu comentei, eu sou um grande admirador, né, da vocação natural que o país tem, que a agricultura tem, né? As oportunidades, né, do país, da agricultura, do agro, aí são enormes, são gigantescas, né? E por ser dessa forma, eu acho que, na minha opinião, a maior ameaça que a gente vai ter vão ser como a gente vai conseguir colocar pessoas qualificadas nas tomadas de decisões. É claro que a gente entende, né, que todos esses problemas aí políticos, ambientais, né, protecionismos, legislações e tudo, são gargalos, né, que são limitadores aí do desenvolvimento do país e em específico do agronegócio, né, que na minha opinião também é o grande motor da nossa economia. Então, assim, eu acho que desafios e gargalos, eles sempre vão existir em todos os setores, né, e acho que a ameaça real mesmo é realmente a gente conseguir se encontrar, né, e como cidadãos, né, para realmente pensar no melhor desenvolvimento da nação, do melhor desenvolvimento do negócio, né? Então, eu acredito que a qualificação das pessoas que vão tomar decisão ou que vão estar envolvidas nessas decisões complexas de todos esses setores que eu falei, seja ele ambiental, seja ele político, seja ele legislativo, isso sim é uma ameaça se nós não tivermos essa consciência de que a gente tenha
tomar partido, começar a enfrentar situações políticas aí que eventualmente podem travar essa possibilidade, porque não existe outra ameaça maior do que essa, porque nós temos favorecidos por tudo, por clima, por solo, por ambiente e tudo mais, e eu tenho certeza absoluta que a nossa vocação e a nossa oportunidade ela é enorme. Só não vamos capturar se nós não soubermos realmente trabalhar, né, nesse sentido. Bacana, Edivar. E hoje, você é um consultor. Vamos falar dessa sua consultoria. Você até hoje é uma consultoria no setor de sementes. Como é que estamos na foto? Conte um pouco sobre a ESCK, consultor independente, o qual você representa. Conta um pouquinho aí para nós da sua visão, missão, valores. Bom, vamos falar um pouquinho que a minha história ela começa na indústria de agroquímicos em 1988. Antes disso, de 85 a 88, eu estava na área de produção e sempre fui funcionário, né? Então, metade da minha formação profissional ela aconteceu na produção e no setor de agroquímicos, defensivos agrícolas. E a outra metade agora na parte de sementes, quando eu acabei me movendo, né, do setor químico para o setor de sementes, porque fui fazer parte de uma empresa pequena, né, que tinha a parte de desenvolvimento de cultivares de sementes de soja, e era um nicho de mercado que era sojas convencionais, na época só tinha convencional, e especificamente para alimentação humana, né? O pessoal fala, mas toda soja é para alimentação humana. Sim, esse caso especificamente dessa empresa era alimentação humana direta, era para a gente fornecer materiais para as indústrias, né? Em especial as indústrias estrangeiras, aí, no caso especificamente do Japão e de outros países fora que para fazer alimentos tipo o queijo de soja, né? E também o leite de soja, que era um outro produto de bastante utilização em alguns países da Ásia também. Então foi por aí que eu acabei migrando então do setor de agroquímicos para o setor de sementes. E fazem aí a segunda metade, fazem mais ou menos aí uns 8 anos, 10 anos aí, que eu estou especificamente no segmento de sementes, né? Então, da onde veio essa ideia, né? Essa migração de químico para semente é uma migração bem complexa. Eu acho que o cara que sai da área de químicos para a área de sementes, ele tem um grau de dificuldade um pouco maior do que o contrário, o pessoal de sementes que eventualmente vai para a área de químicos. Porque talvez o porquê disso é que no caso de sementes o trabalho é bastante mais a longo prazo, ou seja, você tem o efeito da combinação entre genética e ambiente aí muito, muito forte, e que de alguma forma você precisa fazer esse acompanhamento do início até o final, né? Se você muitas vezes, né, por questões ambientais, que às vezes nem dependeu muito da genética propriamente dita, você lá no final você acaba não conseguindo comercializar a sua semente. Já o pessoal da área química é um pouco mais imediato o resultado. Você aplica o produto lá, seja inseticida, fungicida, herbicida, funcionou ou não funcionou. É muito mais rápido e muito mais simples a resposta, né? E do ponto de vista de sementes, a coisa é muito mais complexa. Então eu acredito que essa complexidade leve a gente a ter um grau de dificuldade maior quando você migra, né, do químico para a semente. E o contrário seria talvez um pouco mais fácil. Embora, né, a gente tenha aí um monte de exemplos aí na indústria do grau de dificuldade que foi, né, integrar essas empresas aí de químicos e de sementes, né? E a consultoria ela veio primeiro, né, desse meu interesse, dessa minha migração, na verdade, de químicos para sementes, né, onde continuo, né, atuando. E a ESC ela nasceu, na verdade, num primeiro momento por um modelo novo de trabalho, de sair de pessoa física, CLT, etc., por uma PJ, né, uma pessoa jurídica aí, como um modelo de trabalho, exclusivamente foi por isso. E ela foi criada, né, na verdade, para que a gente pudesse ter um pouco mais também de flexibilidade, né, nessas relações trabalhistas, e também um pouco mais de flexibilidade no dia a dia do nosso trabalho, né, sem estar um vínculo extremamente formal, né, como é o regime CLT. Ela apareceu porque a gente que está no setor há bastante tempo, a gente viu essa migração, né, da tecnologia, né, que até então
vinda em cima de produtos, né, produtos químicos principalmente, que é a minha origem, né, e o que eu poderia dizer era, Valdir, acho que eu me perdi na linha aí. Não, tranquilo, você está comentando a origem da ESCK e que, em função dessa migração em relação da tecnologia, que teve uma evolução muito grande, principalmente na área sementes, se tornou um belo desafio, novos horizontes, novas oportunidades, e que você, desde a sua criação, a ESCK, né, que é a sigla, né, que você colocou, que é o nome você até fez um comentário em relação, talvez não tenha sido a melhor opção em marketing, né, mas que é as iniciais, a abreviatura das iniciais do seu nome e da sua falecida esposa, né, que é Edward Sugahara, IS, e o CK de Célia Kaj, né. Aí depois você põe, desde sua criação, a SCK foca na gestão comercial e de pessoas. E aí? É mais ou menos isso aí que você está comentando, né? Então, na verdade, só agora me reconectei aqui. Então a empresa, ela foi constituída, como eu falei anteriormente, principalmente para a gente estar num novo modelo de relação de trabalho, né? Que era o modelo da pessoa física, CLT, para a pessoa jurídica, né? Ela foi criada realmente, eu a chamo de ESC, né? Porque a base, né, de formação mesmo dessa empresa, o nome, né, dessa empresa foi formado com as iniciais do meu nome, né? Meu nome, sobrenome, e da minha esposa, né? Que era o Edvar Sugahara, o E e o Sugahara, E do Edvar e o S de Sugahara, e o CK da Célia Kaj, minha falecida e adorada esposa. E a ideia, na verdade, ela surgiu porque eu já vislumbrava, né, por incrível que pareça, eu vislumbrava que essa questão da tecnologia, ela estava indo com uma velocidade muito alta, muito forte e com muito investimento também das áreas de químicos para a área de sementes, né? Então, numa analogia aí com os químicos que eu faria, eu imaginava, ou eu sintetizava, né, de que o que ia acontecer é que aquela briga que a gente tinha com as outras concorrentes empresas, né, no tanque do pulverizador, né, que produtos queríamos misturar, né, lá dentro do tanque do pulverizador, ou quem ia ocupar aquele espaço, ele estava indo para a semente, né, com a vinda aí das novas tecnologias, né, sendo utilizadas, né, as sementes como via, né, de levar essas novas tecnologias, né, a gente fala das tecnologias embarcadas aí na semente, né. Então isso tudo que fez com que a gente começasse a aumentar o interesse nessa área de sementes, e daí então criei essa empresa para que a gente pudesse então colaborar também, né, com outras pessoas e com as empresas aí, de alguém que tinha a visão de produção, a visão de agroquímicos, né, e a visão de sementes, que na verdade e eu continuo acreditando que seja um dos grandes mercados aí de expansão junto com a parte digital aí. Bom, e falando um pouquinho também, né, dessa visão aí de trabalho, né, e qual que é a missão da ESC, a missão que eu adotei para a empresa é que a gente precisaria compartilhar técnica, conhecimento, essas experiências vividas das empresas que a gente tem, tanto para empresas como para pessoas, para que elas pudessem ser mais efetivas aí e terem melhores chances de sucesso. Essa que foi a minha missão hoje da empresa. A ideia é que a gente realmente consiga compartilhar todo esse conhecimento, todas essas experiências que a gente viveu, né? De maneira que a gente possa ajudar alguma pessoa, alguma empresa aí que está trabalhando nesse segmento para ser mais efetivo. Eu diria assim que a gente fala de missão, né, Valdir? Quando a gente quer efetivamente entender qual é a sua missão de vida aqui na Terra, uma coisa que eu me lembro de alguém ter comentado é que quando você começa a definir aquilo que você gostaria que tivesse escrito na sua lápide lá quando você morrer, né? Então, eu acho que a minha missão, eu já meio que comecei a clarear ela, e eu acho que em alguma coisa que eu acredito que poderia estar escrito nessa lápide seria que algo assim: aqui jaz alguém que tentou ajudar alguém a ser melhor. Eu acho que essa já é
parte do meu trabalho, da minha missão aí, e eu espero tentar cumpri-lo da melhor forma possível. Bacana, hein, cara? Bacana, hein, Ivan? E com relação aos valores que você comentou, né, a gente fala que valores e princípios são atemporais, né? São valores e princípios que nos regem, né, praticamente a vida toda, né? Então sempre foi a ética, a transparência, né, esse compromisso com o resultado do cliente e essa paixão que a gente tem pelo aquilo que faz. Acho que isso tudo que faz parte aí e norteia a gente, né, e que continua e vai continuar firme como sempre deve ser, né? Podcast Academia do Agro. Edivar, vou te fazer 2 perguntas, uma em seguida a outra, para você ficar à vontade na resposta. Qual foi o pior momento nesta sua jornada profissional? E como é que você superou esse momento, esses obstáculos? Bom, Valdir, acho que como todos os profissionais, nós temos momentos bons e momentos ruins, né? Aliás, não são poucos nem os momentos bons e nem tão poucos também os momentos ruins, né? E assim, a gente poderia até enumerar alguns deles ali, né? Eu me lembro que talvez, não sei se foi o pior momento, mas talvez o momento mais duro da minha vida, poderia listar quando eu tive que tomar uma decisão de vida, que é deixar uma baita empresa, uma baita multinacional, né, a Dupont do Brasil, para a qual eu trabalhei quase 18 anos, e deixar essa empresa, o conforto, a segurança de uma boa empresa, para ir para o mercado, né, atrás de alguns sonhos, né, que era se desenvolver mais e ir um pouco mais além do que aquilo que eu estava encontrando dentro da própria empresa, né, aceitar um trabalho para ir para uma startup. Então são momentos que, né, são bastante difíceis, né, na vida da gente para que a gente possa seguir em frente. Então eu poderia usar essa, por exemplo, como um momento de grande dificuldade, no sentido de, não sei se era a pior, mas de dificuldade em termos de tomada de decisão. Mas eu acho que talvez o momento difícil mesmo é quando a gente perde o sentido de horizonte, né? A gente não consegue enxergar mais novos horizontes ou não consegue enxergar mais novos caminhos, né? Então, eu acredito que tive, sim, alguns momentos dessa minha carreira, em especial aí quando comecei a vivenciar essa questão, né, da mudança, né, do trabalho normal, formal aí, né, de CLT, de ser empregado de uma empresa para ser independente, né, consultoria, independência. Você passa por um momento, né, e eu passei por um momento aí de muita falta de clareza da minha parte, né, no sentido de criar esse novo horizonte, essas novas perspectivas. Eu fiz uma carreira que eu considero bastante boa, me considero um cara privilegiado, porque também tive grandes pessoas me ajudando, né, uma quantidade enorme de excelentes profissionais que me ajudaram, e eu posso dizer que fui um profissional que tinha uma carreira muito ascendente, bastante rápida, né, e que, obviamente, isso me levou bastante rápido àquelas metas que eu tinha colocado. E muitas vezes a gente tem tanta pressa para chegar em determinadas metas que nós colocamos, que chega um determinado momento que, se você chega mais rápido do que aquilo que você tinha previsto, né, você fica sem um horizonte, porque não está planejada a segunda etapa, né? Então foi um pouco disso. Eu acho que talvez o pior momento da minha jornada tenha sido esse exato momento em que a gente chega na onde a gente quer, e dali para frente os planos não estavam desenhados, porque a gente chegou mais cedo. Mais ou menos a gente está esperando, né, com um compromisso com alguém, você chega muito cedo, o que você vai ficar fazendo nesse intervalo até que aconteça a segunda etapa, né? Então talvez tenha sido o momento mais difícil aí da jornada profissional. Beleza. E Edvar, e o que você ainda está buscando melhorar? Então, a gente tem espaço para melhorar sempre, né, Valdir? Eu acho que a gente, apesar de toda a experiência que a gente tem, essa vida nossa, ela nos dá grandes oportunidades, ela nos traz aí necessidades, inclusive, também, da gente estar sempre melhorando, né? Eu acho que hoje, algumas das competências que eu preciso ainda trabalhar mais falar menos, né? A gente tem de melhorar a nossa capacidade de ouvir mais, né? A gente acaba tendo determinadas posições aí pela própria experiência que a vida nos traz, né? E que muitas vezes a gente acaba não tendo consciência de que o teu papel muda
e que às vezes agora é melhor escutar mais, né? Acho que a gente já está numa fase onde a gente tem realmente a necessidade e a obrigação de ouvir mais as pessoas, então isso é uma coisa importante para que a gente possa continuar buscando se desenvolvendo, né? Acreditar mais no poder da diversidade também, né? Que é outra coisa que a gente, né, que veio formado meio no estilo cartesiano, né? Então a gente tem que estar muito mais aberto, né? Essa questão nossa nova, né? Esse cenário novo dessa diversidade nova, né? E obviamente também sem esquecer também da parte, né, funcional, técnica aí, que toda essa parte de digitalização e de mídias sociais aí que a gente realmente precisa acompanhar para não se desatualizar no mercado, né? Isso do ponto de vista profissional aí, né? E obviamente do ponto de vista pessoal também, né? A gente tem que buscar aí bastante espaço aí para que a gente possa melhorar, né? E alguns deles aí inclui aí a gente ser um pouco mais tolerante, né? Ser mais resiliente nas coisas, né? E aí a gente executar aquilo que às vezes a gente fala para as pessoas, né? Mas que no dia a dia a gente às vezes nem tem muita a falar, né? Que equilibrar um pouquinho mais essa parte de trabalho, de família e de lazer aí, né? Dar um certo equilíbrio aí. Acho que isso sim, com certeza fazem parte da busca de melhoria aí que a gente nunca pode parar, né? Edivar, vou pegar carona aí nessa pergunta sua, queria complementar um pouco. Você comentou na pergunta anterior em relação a como você superou os obstáculos e tal, e que você comentou em relação a momentos bons e momentos ruins, isso faz parte da vida. E aí eu sempre tenho sempre nas minhas apresentações também, ou nos meus contatos com os meus colaboradores, eu sempre falo assim que a receita da felicidade é um balanço mesmo, tá? Aonde você vai ter momentos difíceis e momentos bons. E aí, o que nós devemos fazer como receita para a felicidade? Todas as oportunidades que você puder de momentos bons, celebre. Celebre o nascimento do seu filho, celebre a formatura, celebre a conquista da sua graduação, celebre o seu casamento, sua primeira namorada, o time da sua preferência, a vitória, ao ganhar o campeonato. Por quê? Inevitavelmente nós vamos ter que enfrentar a fila de banco, nós vamos ter que pagar boleto todo dia, nós vamos ter a perda de entes queridos, nós vamos ter pandemia, nós vamos ter situações não desejáveis, mas que faz parte da vida. Então, qual a receita da felicidade? Tente tornar o balanço positivo e celebre cada vez mais os momentos bons. E a outra coisa que eu queria também comentar em relação ao que você falou dos obstáculos é que a busca de melhoria é isso mesmo, sabe? A gente tem que fazer a vida mais leve. Nós temos que ouvir mais, realmente, você tem toda a razão, compartilhar mais, porque nós temos muita sabedoria e conhecimento, mas também fazer a nossa vida mais leve. Você citou em alguma das suas mensagens que vamos curtir mais a jornada com mais calma do que querer se apressar a chegar ao objetivo. Então a nossa viagem, nós sabemos qual é o destino final, só não sabemos quando é que ele vai acontecer. Então desfrute da viagem. E para isso, vamos fazer a vida mais leve. Eu olho aqui para a minha garagem e vejo 2, 3 carros. E eu fico perguntando, mas por que eu preciso de 2, 3 carros se sou eu e a patroa? Né? Então, para quê? Para que ter muita coisa? Hoje nós não precisamos nada mais do que usufruir essas boas coisas que a gente já conquistou e compartilhar com os nossos colaboradores, com os nossos assemelhados. Acho que eu falei demais, né, Edivar? Não, eu compartilho perfeitamente, né, realmente desses seus comentários aí, porque é isso mesmo, né? Eu falo para a turma, né, que a minha carreira foi uma carreira boa, né, de sucesso, acelerada, e é a hora que você dá uma parada para começar a refletir, falar, não, eu preciso dar uma desacelerada, vem tudo isso na sua cabeça mesmo, é o que você comentou aí, né? É uma corrida cujo final você já sabe o que vai acontecer, né? Então, ao invés de nós estarmos preocupados onde vamos chegar, a gente deveria estar muito mais preocupado realmente com o desfrutar dessa viagem que a gente está fazendo, né, Valdir? Isso não quer dizer que nós se aposentamos e paramos, nada mesmo, muito pelo contrário, né? Agora talvez seja uma das atividades, eu pelo menos me sinto assim, que eu tenho sido mais útil, mais produtivo, prolífero, estou sendo muito mais positivo, sabe, muito mais feliz até,
em relação às coisas que eu posso fazer, que eu posso dividir e que eu posso alcançar. Então, é o inverso das pessoas pensando, isso é papo de aposentado. Pelo contrário, até porque não o somos, né? É verdade, como você disse também, né? Como a chegada, né, ou a data de vencimento a gente não sabe qual vai ser, a gente continua pedalando e é isso mesmo, né? E eu acho que agora pedalando muito mais consciente e desfrutando muito mais também, né, dessa jornada que a gente está aí, seja ela pessoal, seja ela profissional, de uma forma muito mais efetiva, de uma forma muito mais bacana, né? Eu confesso a você que essa passagem agora, né, em especial dos últimos anos para cá, e acredito que seja assim, vá continuar para frente, né, que a gente vai ter muito mais prazer, né? E na verdade, não só prazer, porque prazer a gente sempre tem, porque a gente gosta daquilo que faz, né? A gente ama aquilo que faz, né? Mas principalmente a gente conseguir realmente desfrutar, né? E saborear, né? Com um pouco mais de tempo e tranquilidade, né? Dentro desse equilíbrio que a gente havia comentado aí, né? Todas essas fases aí que a gente viu e efetivamente, né? Tentar contribuir aí para a galera mais nova que está chegando aí, cheia de gás também e que tenho certeza absoluta que ouvindo aí comentários como esse seu programa, como esse seu trabalho que você está fazendo aí, é muito legal e, né, acho que faz todo sentido aí da gente estar de alguma forma deixando registrado essas coisas, essas histórias, essas experiências. Muito bacana mesmo. Edvar, que curiosidade, acabei de receber uma mensagem agora e eu vou transferir a pergunta que o colega mandou para mim, para você. Valdir, você ganha dinheiro com consultoria de qualidade? É um empreendimento rentável? Quais seriam os fatores de sucesso para isso? Então agora eu vou ficar na comodidade e passo a pergunta para ti. Bom, na verdade, assim, né, Valdir? Essas são as perguntas assim, que algumas de nós aí a gente fica meio reticente em estar conversando, né? Mas eu tive um chefe que ele me diria: responda aquilo que te perguntaram, né? Então, literalmente, respondendo diretamente para você, dá para ganhar dinheiro com consultoria? A resposta é sim. Com certeza dá para ganhar dinheiro com consultoria, né? É rentável? A resposta também é sim, é rentável. Agora, existem os poréns, né, que não são todos tão diretamente e nem tão resumidos da forma como eu coloquei que sim, né? Existe todo um trabalho que precisa ser desenvolvido, né? E a minha opinião pessoal mesmo é que o dinheiro, né, ele é uma consequência de um trabalho bem executado que você fez, né? Eu acho que o dinheiro ele não deve ser a finalidade desse trabalho de consultoria, né? Eu acho que o trabalho com paixão, o trabalho com amor, esse compromisso com o resultado aí de quem você quer ajudar, seja ele pessoal ou profissional, é que deveriam ser, né, os drives, né, do teu trabalho de consultoria. Então eu acho que todo mundo, pelo menos é isso que a gente tem percebido aí com os colegas que são colegas de sucesso, que quando você tem esse compromisso, esse trabalho, essa paixão por fazer essas coisas que você aprendeu, o dinheiro é só uma consequência, né? Então eu acredito muito nisso e continuo trabalhando, né, tentando ter bastante satisfação, prazer, alegria, o famoso have fun, né? E se puder ganhar dinheiro, então melhor ainda. Mas eu acredito sim que é uma coisa que é um caminho, né? Principalmente para as pessoas que ainda estão ativos, né? Como nós, e que a gente pode contribuir muito ainda pelo agro, pelo país, pelas pessoas de forma geral. Beleza, obrigado pela resposta. O nosso ouvinte que fez a pergunta, então tá aí a sua resposta. Faça as palavras do Edvar as minhas, que eu concordo 100%, 110% com o que ele posicionou. Edvar, e o que você faria diferente se estivesse começando hoje novamente? Então, Valdir, o que a gente conversou aí, né, eu acho que eu andaria um pouco mais devagar no meu começo lá, sabe? Né, eu apreciaria mais a viagem, como a gente falou, né? Eu tomaria mais riscos lá atrás, entendeu? Então, faria muitas das coisas igual que a gente fez, né, até agora, porque realmente nos trouxe a patamares bem bacanas, mas também, né, daria um pouco mais, tentaria calibrar um pouco mais as minhas expectativas e as minhas ansiedades, né? Porque aquilo que a gente falou, né, o importante é a gente curtir a viagem, né? Eu acho que a gente vai entrar numa fase muito mais racional, por incrível que pareça, que a gente fica mais tempo, né, querendo
ser feliz do que ter razão. Acho que essa é a grande mensagem aí, né, que a gente pode dizer. É mais importante a gente ser feliz do que a gente ter razão. Podcast Academia do Agro. E o que te deixa empolgado com a sua atividade hoje? Quais são os planos e próximos passos? Quais são seus desafios? Bom, empolgado porque o Brasil tem uma chance, o agro, né, tem uma oportunidade gigantesca, enorme. Né, a gente está vendo o que está acontecendo mundo afora, né? Nós somos o grande celeiro do mundo, nós temos vocações naturais aí, oportunidades gigantescas mesmo no agro. Né? Muitas das pessoas que não conheciam o agro hoje começam a entender o tamanho, a proporção, a importância, a relevância desse segmento, né? Para nós aqui e para o mundo também. Alimentar aí 9 bilhões, 10 bilhões de pessoas que teremos nos próximos anos aí é uma tarefa árdua, porém também muito gratificante, né? E nós temos a grande oportunidade aí de fazer isso acontecer, de realmente elevar o país, né, e o agro brasileiro aí numa situação de muito mais relevância, de muito mais importância, né? Então eu continuo acreditando, sou um otimista por natureza, continuo acreditando em tudo isso e mesmo tendo já 36 anos aí de estrada, de carreira, né, eu continuo acreditando que a gente pode e deve fazer muito mais, né? Novos planos, continuo, né? Eu acho que as sementes ainda têm um espaço enorme, né? Ela realmente vai ser um dos segmentos aí que capitaneiam aí a chegada das tecnologias, né? E o desenvolvimento de tudo que a gente está falando. Nós estamos vendo aí incrementos significativos de produtividade, né? Porque a área ambiental certamente é uma área de preocupação, mas também uma área de oportunidade para fazermos tudo. E se a gente conseguir fazer tudo isso com maior eficiência, com maior eficácia, aí certamente a gente vai estar em outro patamar, né? E por isso, então, a gente também precisa continuar fazendo a nossa parte aí, né? E isso que me motiva, né, a acordar cedo todos os dias, né? E fazer melhor aquilo que a gente vem fazendo aí, tentar ajudar outras pessoas e outras empresas aí também a chegarem nisso, né? Atualmente continuo trabalhando, né, como consultor na área de sementes de soja, uma empresa cujo principal atividade é a área de sementes de soja, mas estou encarando aí alguns novos desafios. Um deles é trabalhar por uma semente na área de gestão comercial de sementes de girassol, que é uma oportunidade para a segunda safra aí na janela pós-janela ideal do milho. Então, estou com um empreendimento aí, um projeto, na verdade, nessa área de sementes de girassol, para ofertar essa opção aí para o produtor, junto com outro colega que já fez parte aí do seu programa, aí, o Ademir Torquetti, né? E agora também, né, avaliando a possibilidade também de fazer um trabalho de consultoria na área de sementes de pastagem, né? É um novo projeto ainda sendo costurado, né? Mas é isso, a gente não pode parar, porque a atividade é muito bacana e principalmente porque a gente ama aquilo que faz e gosta muito e tem certeza absoluta que dá para compartilhar conhecimento, experiências aí do que a gente aprendeu para que outras pessoas também possam rapidamente aí, né, fazer melhor aquilo que vem fazendo. Edmar, um conselho aí para os nossos ouvintes, em particular aos nossos colegas do agro. Como você disse, né? A gente sabe, conselhos fossem bons, não se dava de graça, se vendia. Mas o que você daria de estímulo, o que você daria de inspiração a essa turma? Valdir, eu costumo dizer o seguinte, vou dividir conselhos, né, para as duas turmas, né, para nós, né, os dinossauros do mercado, e para a turma nova que está chegando aí, né. Eu gostaria aqui de fazer uma analogia que é um pouco do que eu penso, né, e talvez isso possa ajudar aí a turma, né, nesse aconselhamento, se é que a gente pode dizer isso aí, né? A analogia que eu faço é que você tem 2 pilotos de avião, né? E você tem um jovem, né, que tem todas as competências e habilidades para dirigir esse avião, para pilotar esse avião, fluente em inglês, excelente em informática e tem simuladores e tudo mais. E um outro piloto que é um piloto que não tem esse inglês tão perfeito, essa informática, essa digitalização tão perfeita, mas a diferença entre eles é que um tem 1.000 horas de voo e o outro tem 10.000 horas de voo, né? E a pergunta que a gente faz é: qual deveria ser o melhor piloto, né? Quem a gente deveria contratar para ser piloto, né? A maioria dos jovens vão pensar, bom, os caras que estão mais atualizados.
né? A maioria dos dinossauros, os mais antigos, vão falar, não, quem tem mais experiência, né? Eu acho que se a gente sair fora da visão dos dois colegas, né, das duas áreas, dos dois lados, e a gente for para a visão do cliente, você estando dentro do avião, se um dia esse avião cair, você quer estar no avião de quem? Eu acho que aí vai aquilo que eu falo de aconselhamento. É a experiência que você teve. Então não importa se você é jovem ou se você é velho. Viva, tenha bastante experiência, que isso possa lhe servir de alguma coisa no momento que você precisa. Então, para os dinossauros, né, para nós, vamos continuar nos aperfeiçoando, vamos continuar melhorando a nossa relação aí com a digitalização, com o inglês, que é fundamental agora, com as novas mídias sociais. A gente tem que se atualizar, senão a gente vai ficar para trás. E a turma nova, viva mais, experiencie mais, entendeu? Tente mais coisas para que vocês possam ganhar em menor tempo, né, essa experiência vivida, que é o que efetivamente interessa para as pessoas, para o mercado. Eu acho que isso aí é uma coisa bem bacana, né, da gente falar. E o que importa é o que a gente viveu. O resto a gente não vai servir para nada, não vai usar para nada. Que bacana, Edvar Sugahara, AIPO, colega da Exalc, profissional de grandes jornadas aí pela indústria química, hoje com metade da sua trajetória na indústria sementeira. Foi uma satisfação, um prazer muito, muito grande. Te agradecer aí pelos esses insights, por esses comentários tão gratificantes e construtivos, principalmente para mim, lógico, mas principalmente aos nossos ouvintes, né? A esse pessoal que está tão determinado que nós temos aí no nosso setor do agronegócio. E aí eu gostaria Edvar, que você passasse às pessoas, como é que as pessoas entram em contato contigo? Bom, eu não tenho assim, nada sites formais, nada da consultoria, é uma consultoria bem pequena, mas eu tenho o meu telefone celular, que está disponível para todo mundo 24 horas por dia, é o 034 99925 3553. Eu tenho também o meu e-mail, é o meu nome, edvar.sugahara@uol.com.br, e eu também, trabalho, como eu disse aí no meu bate-papo, né, também tentando me adaptar e me atualizar aí, né, nas mídias sociais, embora o Facebook e o LinkedIn, que são as duas mídias que eu utilizo, também já estejam aí talvez ultrapassados para algumas dos colegas aí, né? Então, beleza, então, Edvar. E também reforço aí em relação aos contatos, todas essas informações que nós divulgamos, essa própria entrevista, inclusive alguns sites de referência, todos estão na parte de descrição do podcast, e todo mundo que estiver ouvindo poderão ali também acessar não só o contato do Edvar, mas também aqui o meu contato da Academia do Agro, bem como de todos os colaboradores que aqui participam. Obrigado, Edvar, um grande abraço para ti. Valdir, eu que agradeço, como eu falei para você, é um privilégio, uma honra, uma satisfação aí estar falando para vocês aí, embora a gente já tenha tanta experiência aí de fazer palestra, fazer apresentações, etc e tal, eu confesso a você que essa experiência aqui foi uma experiência assim que deixa a gente meio ainda com uma certa grau de dificuldade aí de estar se apresentando bastante, de forma mais descontraída, né? Mas eu queria dizer para você que tenho muita expectativa aí de nós encontrarmos aí numa mesa de bar, né? Num churrasco, numa pescaria qualquer aí, onde eu tenho certeza absoluta que a gente vai poder compartilhar muito mais informações de uma maneira, inclusive, até mais leve, mais tranquila aí. Muito obrigado por tudo aí, sucesso no teu negócio, que já é um sucesso e que eu tenho que agradecer bastante aí essa oportunidade que você me deu. Edvar, nós que agradecemos a sua participação, e eu fico no aguardo do convite de todas essas possibilidades de encontro, viu? Sou um dos primeiros a aceitar, tá bom? Assim que for possível, estamos juntos. Tamo junto. Obrigado, um grande abraço. Outro. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias.
Crônica do Agro apresenta o artigo Rochagem na Adubação por Antônio Alexandre Bizão, apresentado no 3º Fórum da Agricultura Sustentável, realizado no OMS. Olha, os romanos, existem referência que os romanos já utilizavam as margas como corretivo de solo lá na agricultura na Roma Antiga. Depois nós temos outra referência muito importante, é a respeito do James Hutton. James Hutton viveu na Escócia, em Edimburgo. Ele era um médico que encantou-se pela ciência geológica e a referência escrita que foi o primeiro a fazer rochagem na sua propriedade, uma fazenda na região de Edimburgo. Depois essa coisa evoluiu na Alemanha. Ali no século XIX, é quando aparece a presença do Julius Hensel, que foi quem escreveu, que era um bioquímico alemão, foi quem escreveu muito sobre o tema da rochagem. Esse processo, ele evoluiu muito na Alemanha. O Julius Hensel escreveu o livro Pães de Pedra, onde ele mostrou para a sociedade alemã como era possível produzir alimentos usando a rochagem como esteio. Nessa época que foi implantado o sistema de produção de alimentos com o uso do pó de rocha na Alemanha, ainda não tinha sido disponibilizado a tecnologia do fertilizante químico. Então fica essa pergunta: como que era possível produzir alimentos até o ano de 1850 sem usar o fertilizante químico? Então era usado somente o fertilizante orgânico, por isso que existia a teoria do humus, que todo o fertilizante, toda a nutrição de planta era através do humus. E o Julius Hensel provou bem ao contrário, que a fertilização das plantas é feita através dos minerais que se encontram armazenados e preservados nas rochas. Julius Hensel mostrou isso muito bem, que o solo que nós temos, que fornece os nutrientes para as plantas, nada mais é do que a evolução das rochas. Ele deixa isso muito claro ao mostrar que nas regiões de serra nós observarmos solos de alta fertilidade. Nas regiões de planícies nós tínhamos solos de mais baixa fertilidade, aonde o solo em formação já tinha distanciado do seu suprimento de nutrientes, que é a rocha in natura preservada. A meta, a guia, a estrela guia do nosso sistema de rochagem é somente uma coisa: a redução do nosso custo de produção. Nós não podemos negar que a Revolução Verde fez com que a gente produzisse grande quantidade de alimentos no mundo. Só que essa mesma quantidade que nós produzimos, nós esquecemos de olhar o quê? O custo de produção. Se nós aumentamos a oferta de alimento no mundo, na quantidade que nós aumentamos, nós fizemos também com que o preço diminuísse. Então, como que nós vamos sair agora dessa equação? A alternativa que nós temos é continuar a produzir o que estamos produzindo, aumentar a nossa produção. Mas se nós não abaixarmos o nosso custo de produção, o nosso sistema está fadado a entrar em declínio, está fadado a entrar em colapso. Então, o básico do nosso trabalho significa nós mudarmos o jeito de produzir essa quantidade de alimentos que nós estamos produzindo. Quando eu entro no pó de rocha, que a pessoa toma consciência do pó de rocha e das alterações que ele provoca no sistema, nada mais acontece do que um empoderamento do agricultor novamente. O agricultor volta a ter poder sobre a atividade dele. Isso é muito importante. Então, é isso também que está correlacionado às outras formas de manejo que ele tem na lavoura. Junto do pó de rocha veio a aplicação dos micro-organismos com produção on-farm. Nós temos também o uso da homeopatia junto com o pó de rocha. Então nós temos, não é o pó de rocha isolado que está provocando um efeito, um sintoma cartesiano de causa e efeito, aonde eu conto que o pó de rocha vai resolver os problemas. Não, o pó de rocha é uma ferramenta para ser usada em conjunto com as outras coisas que nós já usamos. Nós usamos pó de rocha, nós vamos retirar o fertilizante químico? Talvez sim, talvez não, mas eu vou estar usando o fertilizante químico com parcimônia, com mais objetividade, com mais economicidade, para que
tudo consiste em fazer com que o agricultor volte a ganhar dinheiro nessa atividade. Então, Julius Hensel, lá em 1850, ele já definiu no prefácio do livro Pães de Pedra qual que era um dos objetivos do uso da rochagem: tornar a agricultura novamente um ofício rentável. Porque se a agricultura não for um ofício rentável, os agricultores vão sair dessa atividade. E quer queira, quer não, na atualidade, no ano de 2019, nós temos que admitir, quer queira, quer não, que a agricultura ainda é a atividade mais importante da humanidade. Quem escreveu isso foi Einstein. Então vejam, senhores, que o próprio Einstein reconhecia que a agricultura era a atividade humana mais importante para manter a sociedade no atual momento. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!